Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez juntos. E hoje o título proposto da fala já é uma pergunta. E é uma proposta mesmo para que cada um de nós, desde o início, desde o momento que chegamos aqui, ao ler essa pergunta, já comecemos a pensar. Perguntar à minha consciência é perguntar somente a mim mesmo? E essa foi uma provocação que eu fiz a partir de uma leitura de uns trechos do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele ditou várias passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, na época da codificação da doutrina dos Espíritos. E o Santo Agostinho, já naquela época, ele dizia para que voltássemos para a nossa consciência, que nós não tínhamos melhor guia do que a nossa consciência, porque as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então ela funciona como uma sentinela vigilante. Mas essa consulta que nós fazemos à nossa consciência, e eu imagino que todos nós, eu pelo menos faço, imagino que vocês também, o tempo todo a gente fica ali, fazendo perguntas, tentando encontrar saídas, desde aquelas situações mais corriqueiras até aquelas situações mais complexas. Para tentar responder ou dialogar um pouco com esses questionamentos do Santo Agostinho, passaremos aqui hoje principalmente por dois princípios da doutrina dos Espíritos, que é Deus como causa primária de todas as coisas, e o livre-arbítrio, que é essa liberdade de ação que Deus nos permitiu, que Deus permitiu ao Espírito desde quando o Espírito foi criado. E também para trazer mais subsídios para essa informação, eu vou utilizar bastante da obra de Viktor Frankl, já utilizei ele aqui em outras duas oportunidades. O Viktor Frankl, ele foi um psicólogo, psiquiatra austríaco, e que criou uma vertente da psicoterapia chamada logoterapia, que vai bem mais além do que era feito até a psicanálise de Freud, porque o Viktor Frankl, ele traz o espírito para a análise, para a psicoterapia, e traz também a religiosidade. Ele traz a presença de Deus para aqueles que acreditam em Deus como Criador, para essa discussão. E a gente vai tentar ver até onde o Viktor Frankl ele conversa com as mensagens trazidas por Emmanuel, por André Luiz, por outros espíritos que trabalharam com Chico Xavier, e também com os espíritos Leocádio José Correia, Antônio Grimm, Marina Fidelis, que são espíritos que nos intuem nessa casa e que trabalharam com o professor Mauri Rodrigues da Cruz nessa última encarnação do professor Mauri. Então, primeiro, já indo direto para o livre-arbítrio, que é um dos princípios da doutrina dos Espíritos, passaremos um pouco pelo livre-arbítrio e pela responsabilidade. Tanto Antônio Grimm, que é um dos espíritos que trabalham conosco nessa casa, quanto o Viktor Frankl, eles trabalham liberdade e responsabilidade como um fenômeno integral, como se fosse impossível falar de uma coisa só. Liberdade e responsabilidade estão tão interligados que é impossível falar de um somente. Porque nós só somos, a partir da liberdade, das nossas ações em liberdade, que nós vamos percebendo graus de responsabilidade. E à medida que nós somos livres, que agimos livremente, nós somos obrigados, ou nós somos responsáveis pelas nossas ações. E o Livro dos Espíritos diz que o livre-arbítrio se desenvolve na medida em que o espírito adquire consciência de si mesmo, e que não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito.
E no livro Espiritismo e Currículo, que é um livro orientado pelos espíritos que também trabalham nessa casa, diz-se que o livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida do conhecimento. Por isso que há uma frase no Evangelho de Lucas que diz, ela é corriqueiramente conhecida como: muito será cobrado daquele que mais sabe. Na Bíblia, essa frase está traduzida que a quem é muito dado, muito será cobrado. E dentro de uma perspectiva da análise existencial proposta por Viktor Frankl, que é de buscar todo o conhecimento do espírito, e aí ele volta até a consciência do espírito, que vai muito além dessa matéria, nos interessa muito para essa discussão, porque ele vai entrar no mérito. Nós somos responsáveis, somos livres para quê? Para que somos livres? Do que nós queremos ser livres? E se nós queremos ser livres, teremos que ser responsáveis. E seremos responsáveis perante o quê? Essa é uma discussão que vai delinear toda essa proposta do diálogo de hoje. E nesse sentido, o Viktor Frankl diz que toda liberdade tem um de quê e um para quê. Eu quero me ver livre de quê? E quero ser livre para quê? E ele diz que esse de quê do qual o ser humano quer se libertar está em seu ser impulsionado. O que ele chama de ser impulsionado? É mais ou menos aquilo que a cultura nos traz e que nos leva a agir de uma forma que nós não seríamos nós mesmos, da forma que nossa consciência, de uma forma mais livre, diria que somos nós. Por exemplo, quando nós ouvimos uma música e que essa música faz apologia ao álcool, à droga, a uma sexualidade exacerbada, e nós achamos que aquilo está certo. E toda vez que formos, para quem gosta de cerveja, para quem gosta de um vinho, vá fazer consumo desses produtos, eles voltam nessa música e dizem: olha, a música diz isso, eu acho que é normal, que não tem nenhuma implicação. Então, toda vez que nós agimos de acordo com algo que a cultura nos traz e que, digamos, até em uma linguagem que está no Livro dos Espíritos, que perturba a nossa consciência, nós estamos agindo como um ser impulsionado. Mas isso não quer dizer que a cultura não tenha coisas boas. A cultura tem muita coisa boa e nós devemos buscá-las. Inclusive, é através da cultura que nós buscamos muitas informações para não agir como ser impulsionado. Quando nós estamos diante dessas situações que a cultura nos traz e a gente vê a massa, né, na linguagem de massa, é um comportamento de massa, e a gente diz: não, isso pode estar servindo para outras pessoas, mas para mim não serve. Ali, a partir daquele momento, a cultura está me dizendo e me ajudando a compreender que eu não preciso de ser ou de agir como aquele ser impulsionado. Eu vou agir como eu mesmo, de uma forma consciente. E esse para quê da liberdade humana, no entendimento de Frankl, é a responsabilidade. Nós somos livres para sermos responsáveis. A liberdade da vontade do ser humano é, portanto, essa liberdade de ser impulsionado para ser responsável e, portanto, para termos consciência. À medida que nós não cedemos à cultura, aqueles produtos que não servem para nós, que estão aí, que a humanidade quase inteira está consumindo, mas nós fazemos uma análise crítica e dizemos: não, isso não serve para mim, eu deixo de ser impulsionado, de agir como impulsionado, e eu vou em direção da responsabilidade. Então parece um pouco contraditório, mas ser livre, quanto mais liberdade, mais responsabilidade.
e quanto mais mais responsabilidade, mais a gente vai tendo consciência. E vai fazendo esse círculo. Quanto mais consciência também, mais eu sou livre. E vou agindo como criatura da forma como Deus permitiu que viéssemos aqui. E o Frankl, para ele desenvolver esse raciocínio, ele cita uma escritora de língua alemã chamada Maria von Eschenbach, que ela é considerada uma das mais influentes escritoras do século XIX da língua alemã. E ela tem uma frase que o Frankl cita na obra dele, que diz o seguinte: seja senhor da sua vontade e servo da sua consciência. Por que senhor da sua vontade? Porque quando nós somos senhores da nossa vontade, e aí nós temos inteira autonomia para fazer isso, nós somos livres, autônomos, para dominarmos a nossa vontade. E por isso os Espíritos nos dizem, em várias passagens das obras básicas, sobre a nossa educação da vontade, para educarmos a nossa vontade. Porque dela nós somos servos. Quem determina a nossa vontade somos nós. Por mais desafiadora que seja a situação que nós estejamos enfrentando, nós temos ali uma autonomia para decidir. Mas aí vem um ponto curioso que ela nos traz. Por que servo da nossa consciência? Por que da nossa vontade nós somos senhores, mas da nossa consciência nós somos servos? E aí vem a pergunta da responsabilidade perante o quê? E aí o Frankl ele diz o seguinte, que se eu sou servo da minha consciência, é porque minha consciência é algo mais do que eu. É algo que está acima desse humano. É algo que deve ser extra-humano. E que a gente talvez tenha muita dificuldade de compreender, porque estaria, pelo menos em parte, um pouco fora de nós, porque ela transcende a nossa condição humana. Ela vai a partir da nossa condição humana e só poderia ser compreendida a partir da transcendência. E a gente vai ver um pouco mais à frente sobre essa transcendência. E aí veio a pergunta, responsabilidade perante o quê? E aí o Frankl diz que ser livre é pouco ou nada, se não houver um para quê. Não faz sentido sermos livres se não houver um motivo para essa liberdade. E da mesma forma, ser responsável também não é tudo se não soubermos perante o que somos responsáveis. Isso vale desde as situações mais básicas, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, na nossa família. Quando alguém nos atribui uma responsabilidade, é necessário que nós tenhamos consciência de perante o que nós somos responsáveis. Mas essa proposta do Frankl vai muito mais além. Ele diz que falando sobre o perante o que da responsabilidade humana, verificamos que um questionamento ético se transforma em um questionamento religioso. Ético porque a sociedade, no nosso dia a dia, nós temos, ainda que implicitamente, algumas questões que nos dão responsabilidade, seja pelos nossos filhos, seja pelo nosso trabalho. Em algum momento, nós somos responsáveis por algo do mais simples ao mais complexo. Mas quando nós vamos partindo, vamos evoluindo de algo mais simples para algo mais elevado, aí o Frankl diz que, olha, aí nós vamos chegar num questionamento que era só ético, ele vai virar um questionamento religioso. E por isso a transcendência, a compreensão da transcendência vai nos ajudar a entender esse questionamento. E por que ele se transforma em religioso? Porque nenhum superego, nenhum ego ideal poderia ser eficaz se procedesse simplesmente de nós mesmos. Nós somos responsáveis só por nós mesmos? Será que é isso que a gente vai perguntar para a nossa consciência? Se fosse apenas um modelo criado por nós e não de alguma forma algo dado, pré-existente, ele diz que essa responsabilidade vai muito mais além, que não está talvez somente em nós,
Nós precisamos buscar algo muito mais profundo. E que esse julgamento jamais poderia ser eficaz se tratasse unicamente da nossa própria invenção. O ser humano, ele seria incapaz de criar algo que seria eficiente para uma compreensão da vida, para um julgamento eficaz ou para ter respostas eficazes perante a vida, se fosse criado somente pelo ser humano. E ele diz que o perante o quê? De toda responsabilidade é anterior à própria responsabilidade. Ninguém vai dar uma responsabilidade, quem é pai, quem é professor, a gente não vai atribuir a um aluno ou a um filho uma responsabilidade sem ele saber por quê. Aquilo precisa estar claro para ele e essa responsabilidade precisa ser, esse perante o quê? Precisa ser anterior à própria responsabilidade. E aí que o Frankl, ele evoluindo na questão da psicoterapia, ele chega em Deus e fala da importância que Deus tem para o ser humano e que Deus deveria ser trago para essa discussão sobre a psicoterapia. E por isso, lá logo abaixo da pergunta da fala de hoje, tinha uma mensagem do Antônio Green, dizendo que ele trazendo para a gente a importância de a ciência e principalmente a neurologia, a psicologia e a psiquiatria investigar mais sobre a consciência. E esse perante o quê? Quando a gente vai para um sentido mais profundo, pensando na responsabilidade, todos nós que temos alguma religiosidade em nós e que acreditamos em Deus, quanto mais a gente evolui, a gente chega onde? A gente chega em Deus. E por isso a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu diria que no Novo Testamento especificamente, em várias passagens a gente vai ver essa responsabilidade. E nas cartas de Paulo, o perante o que dessa responsabilidade? Nas cartas de Paulo aos Colossenses, aos Efésios, aos Romanos, dentre outros povos, ele dizia que a tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando a Ele graças a Deus, nosso Pai. Dando sempre graças a Deus por tudo. Assim, pois, cada um de nós dará contas a si mesmo a Deus. Mas por isso que o Frankl diz que em relação a esse perante o quê, que a nossa consciência ela só seria inteligível a partir de uma região extra-humana. Algo que não necessariamente está em nós. Somente se entendermos o ser humano na sua condição de criatura, para que possamos dizer, como Senhor da minha vontade, eu sou o Criador. Eu decido a minha vontade. Eu posso educar a minha vontade e agir com mais liberdade e mais responsabilidade. Mas como servo da minha consciência, eu sou criatura. Eu sou uma criatura do Pai, uma criatura de Deus. Em outras palavras, para explicar a condição humana de ser livre, é suficiente basear-nos na nossa existencialidade. Mas para explicar a condição de ser responsável, precisamos recorrer à consciência, à transcendência de ter a consciência. E aí a gente vai entrar na questão da transcendência. O que seria essa transcendência? O Antônio Green, que é um espírito que nos intua nessa casa, ele diz que a transcendência é um estado de estar fora da experiência comum ou do entendimento comum. Seria uma maneira de ser exterior à sua própria história, ao seu próprio corpo, à sua própria situação. Ou poder sair um pouco deles. Transcender seria uma situação na qual o ser humano tem consciência da imanência do nosso Criador em nós, ao mesmo tempo em que tem consciência da possibilidade de transcender ao espaço em que está vivendo. Essa transcendência nós só conseguimos fazer
na medida que nós temos a consciência de Deus em nós, de que somos criatura e que começamos a fazer esse religare, de tentarmos religar de alguma forma, encontrar mecanismo de nos religar a Deus. Só assim nós conseguiríamos sair desse lugar comum, sair dessa nossa vida cotidiana comum, fazer análises mais precisas, análises menos precárias, para a partir daí tomarmos decisões mais favoráveis ao que seria solução para os problemas que encontramos na nossa vida cotidiana. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de quem veio aqui fazer transcendência. Jesus Cristo, a vida dele inteira, pelo menos o que a gente conhece a partir do Novo Testamento, foi fazendo transcendência o tempo todo. Ele veio para tirar todo mundo do lugar comum, fazer questionamentos que faziam as pessoas refletirem, olha para vocês, olha para essa vida que vocês estão levando. Será que não tem algo mais além disso aí? Os artistas, alguns conseguem fazer transcendência, mas conseguem fazer transcendência aqueles que não se submetem aos preconceitos da vida contemporânea, aos preconceitos de uma época, aqueles que não se seduzem pelos convencionalismos da terra. Isso é uma fala do Emmanuel no livro Consolador com Chico Xavier. A gente às vezes chamam aí todos os músicos, todos os artistas plásticos dá-se o nome de artistas, mas esses artistas que conseguem transcender são aqueles que conseguem fugir desses convencionalismos da terra, que conseguem eles vão na cultura, fazem leitura da cultura, mas conseguem sair dali e verificar de uma forma crítica o que nos eleva a Deus e o que nos elevam. Da mesma forma, dentro de um processo mediúnico na casa espírita, e só consegue fazer transcendência aqueles que de alguma forma têm autocontrole, ainda que seja por um momento não muito longo de tempo, mas conseguem ali ter um autocontrole, conseguem ter a consciência de Deus dentro de si. Por isso, Chico Xavier, Maury Rodrigues da Cruz, eles fizeram trabalhos tão grandiosos, porque eles não estavam presos a essa cultura da terra. Imagina se Chico Xavier, se Maury Rodrigues da Cruz, eles fossem escrever o que a cultura da terra naquele momento gostaria que eles dissessem. Eles vieram traduzir muitas mensagens de Jesus Cristo, avançar um pouco mais em algumas metáforas, trazer compreensões mais contemporâneas da vida, mas exatamente para tirar as pessoas desse lugar comum. E o Viktor Frankl diz que mesmo que aqueles que não têm religião, que o Frankl chama de irreligioso, eles têm consciência e eles têm responsabilidade. Só que eles não fazem essa transcendência. E eles não fazem pelo fato de não serem, ou pelo fato de serem irreligiosos, eles não conseguem fazer esse religarem, não conseguem perceber esse perante o que é Deus, mais além deles próprios. Então eles até fazem compreensões da vida, muitos que não têm religiões, eles fazem, que não acreditam em Deus, eles fazem excelentes compreensões da vida, mas na hora de fazer a transcendência, essa transcendência no sentido de fazer o religare da consciência, eles não percebem algo muito além. É como se ali tivesse um pico mais elevado do que eles, uma montanha mais elevada do que eles, coberta de neblina, que eles não conseguem enxergar. Mas daí, os religiosos, aqueles que têm religião, aqueles que acreditam em Deus, eles teriam a responsabilidade de respeitar essa irreligiosidade dos demais. Porque essa irreligiosidade também está na lei de Deus. Deus não nos deu o livre-arbítrio.
Deus nos deu o livre-arbítrio em um estágio, em um nível tão avançado, inclusive para questionarmos Deus e para não acreditarmos em Deus. E alguns não acreditam. E aqueles que têm religião deveriam respeitar a não religião dos demais. Inclusive, por isso, a doutrina dos Espíritos, ela nos traz sempre essa questão do respeito às religiões dos demais e até à não religião. Eles são, mesmo não fazendo essa transcendência no sentido de fazer o religare, eles são tão filhos de Deus quanto nós. E talvez muitos deles estejam agindo de uma forma mais consciente diante da vida do que muitos que acreditam em Deus. A única diferença entre o não religioso e o religioso é que esse religioso, ele assume esse risco de ir um pouco mais além, de tentar tirar essa neblina de um cume mais elevado para enxergar um pouco mais além. E por isso o Emmanuel diz que nas cogitações da fé, o espírito encarnado foi feita uma pergunta para o Emmanuel, no livro Consolador, dizendo o seguinte: nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? E Emmanuel disse o seguinte: olha, pode-se ir além, e talvez até deve ir além, mas pelo menos é justo que somente cogite dessas expressões transcendentes ao seu meio, depois de realizar todo o esforço necessário que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. E aí o Emmanuel está nos sugerindo que para fazer essa transcendência há um caminho árduo de aprendizado. E é isso que o irmão Grinho e o irmão Leocádio Zocorreia, que trabalham conosco, eles vêm sempre nos tentando dizer e nos provocando ao pensar, para aprendermos a pensar. Não o que pensar, mas onde tiver algo que nos faça pensar e que esse pensamento esteja amparado pela moral cristã, por Deus como causa primária de todas as coisas, seja na ciência, seja na filosofia, seja na religião, que vamos ali buscar essas informações para que possamos crescer. E indo um pouco mais além da transcendência, vem um questionamento sobre a autotranscendência, que o irmão Grin nos diz que a autotranscendência ela é ainda mais complexa do que a própria transcendência em si. A gente vai tentar trazer um pouco mais de informações e vai ver o quão é bonito, eu diria até emocionante, esse processo da autotranscendência, porque no meu modo de ver, pelo menos no meu modo de ver, está intimamente ligado à principal mensagem que Jesus Cristo veio nos deixar, que é amai ao próximo como a si mesmo. E o doutor Alberto Neri, ele é um psicólogo, ele é de São Paulo, se eu não me engano, há vários vídeos dele no YouTube, eu até indico para quem queira aprofundar um pouco mais nessa questão da logoterapia. Ele é um psicólogo que traz mensagens muito interessantes, ele é um grande estudioso da obra de Viktor Frankl, e essa mensagem é um pouco da fala dele com o Frankl, que ele diz o seguinte, que um dos conceitos mais interessantes e bonitos da psicoterapia é a autotranscendência. A autotranscendência, ela está relacionada com a nossa própria busca por um sentido das nossas vidas. E que o indivíduo que autotranscende, ele sai de si mesmo e vai em direção a um mundo repleto de sentidos a realizar, que seria uma característica fundamental do ser humano. E que o amor seria o aspecto mais amplo desse fenômeno humano da autotranscendência. E ele, levando para a psicoterapia, ele diz que um psicoterapeuta que não considera
a autotranscendência, e aí na linguagem do Viktor Frankl, que seria um psicoterapeuta muito voltado para a materialidade, muito preso à matéria, e que ele ignora a principal parte, talvez, que é a característica mais humana, que é essa condição do ser humano sair de si mesmo e talvez sair até ir além ao que vai muito além do próprio corpo, muito além do biológico. E o Antônio Grimm, ele diz que a transcendência é mais simples e ocorre numa dimensão menor de complexidade. A autotranscendência, ela alcança dimensões de complexidade envolvendo o ser no sentido evolutivo, crítico da retrodução. E essa retrodução ela é bem interessante de entender dentro desse processo de autotranscendência, e que ela, segundo Antônio Grimm, ela seria um processo crítico de raciocínio que pode ser dividido em 4 tempos: o nosso presente, o nosso passado, o futuro, e depois a gente volta para o presente. Nós estamos no presente, vamos lá em um passado, a gente vai em um futuro e depois volta no presente. Parece complicado, mas não é tanto. Esse primeiro passo seria identificar uma questão no presente, uma questão ou um problema. E depois a gente vai no passado buscar possíveis causas desse problema. Avalia desdobramentos, o terceiro passo, que é ir no futuro, avaliaria desdobramentos e as consequências. E depois a gente volta no presente para propor alternativas. Vamos pensar um exemplo claro de outro espírito muito grandioso e muito conhecido de nós mineiros, que nos intuem nessa casa, que é Helena Tchupov. Helena Tchupov é uma pedagoga que saiu da Rússia, veio morar no Brasil, e ela veio contratada para fazer um trabalho temporário aqui em Minas, na época pelo governador de Minas, e acabou estabelecendo residência aqui até o desencarne. E hoje é uma das personagens mais ilustres da história de Minas Gerais. A Helena Tchupov, ela veio da Rússia, e quando ela chegou em Belo Horizonte, a primeira coisa que assustou foi aquela quantidade de crianças pobres vivendo na rua, sem escola, sem o que fazer, sem nenhuma atividade. E ela fez esse questionamento no presente. Olha, vocês não estão vivendo nenhuma guerra civil, não tem nenhum problema tão grave de fome aqui, você tem abundância em algumas situações de alimentação. Por que essas crianças estão aí? E ela foi buscar causas, avaliar desdobramentos e propor ações. Ela foi nas causas, na história dessas famílias, e ela foi conversar com as pessoas influentes da época, inclusive políticos, e disse o seguinte: olha, hoje essas pessoas são apenas miseráveis. No futuro, além de miseráveis, elas poderão ser violentas e perigosas. Nós precisamos fazer algo. Isso é um processo de retrodução que faz parte dessa compreensão da transcendência, dessas pessoas que saem do lugar comum e conseguem propor algo. Dom Pedro II, há quase 2 séculos atrás, no Rio de Janeiro, na época era cercado por fazendas de café, a cidade crescendo, já estava com mais de 200 mil habitantes, na iminência de faltar água. E as redondezas, os mananciais que abasteciam a cidade, reduzindo a produção de água, porque estavam sendo invadidos pela plantações de café, principalmente. E Pedro II disse: olha, isso não vai... O futuro próximo não nos revela algo bom com essa situação. Aí ele foi naqueles produtores: vamos produzir em outro lugar, que não coloque em risco a produção de água para a população. A água é o bem mais precioso. E reflorestou grande parte do que é a Floresta da Tijuca e outras regiões ali do Rio de Janeiro hoje. É uma pessoa que conseguiu sair do seu tempo, ele saiu de um presente, foi lá em Escausas, que era desmatamento, foi no passado, era o desmatamento, avaliou desdobramentos que ocorreriam no futuro e propôs ações. E o nosso Mestre Maior Jesus Cristo, que fez autotranscendência o tempo todo aqui na Terra, ele com uma frase, ele modificava a forma de pensar da humanidade inteira.
quando ele em praça pública ele disse atire a primeira pedra, ele fez um processo de reintrodução. Ele identificou um problema naquele presente, que pessoas poderiam, um ser humano apedrejando o irmão. Não poderia ser normal para um padrão cristão, para um Deus que é justo e bom. E ele fez todo mundo questionar. Ele foi naquele comportamento, percebeu que era um problema, foi nas causas, era um problema legal, mas ele saiu do legal e foi para o moral. E ele avaliou desdobramentos. Isso é muito desumano. Nós não podemos continuar com essa desumanidade. E qual foi a principal ação que ele propôs? Olhe para dentro de você. Perceba se você tem condição de agir dessa forma. Então, quando nós fazemos desdobramentos, quando nós fazemos esse processo de retrodução, nós alcançamos essas grandes dimensões de complexidade e que aí vamos percebendo a vida no processo evolutivo e vamos partindo para essa autotranscendência no processo mais profundo de chegarmos ao que é o mais básico da vida, que é o amar, dentro da mensagem cristã, que é amar ao próximo como si mesmo. E o Viktor Frankl, ele vai dizer que essa autotranscendência, que é somente ao viver a autotranscendência que nós vivemos o que é realmente humano em plenitude. Isso leva o ser humano à autorrealização. Na visão de Frankl, ele diz, inclusive, que seria um problema, inclusive em algumas vertentes da psicoterapia, que leva o ser humano a olhar somente para si, para encontrar uma qualidade de vida melhor ou encontrar soluções para seus problemas. Ele propõe que a pessoa saia de si, que ela faça autotranscendência. E que seria um equívoco buscarmos a felicidade, que a felicidade é uma consequência daquilo que fazemos quando conseguimos fazer essa autotranscendência, que é sairmos de nós mesmos e buscarmos uma investigação mais profunda dentro de um nosso próximo. E por isso que o Chico Xavier, ele chama sempre para nós buscarmos e vigiarmos o nosso campo interno. Buscai dentro do seu coração as suas reais necessidades. Não buscai na matéria, buscai dentro de você. Será que a cultura está te trazendo aquilo que você precisa? Você pode ser muito diferente. Você pode estar no estágio evolutivo da vida muito diferente. E aí fica sempre a pergunta, será que nós precisamos de tudo que nós temos? Aquilo que nós vamos acumulando? Será que aquilo que traz sentido para a nossa vida, nesse sentido da autotranscendência proposta pelo Viktor Frankl? E quando fazemos a autotranscendência, esse é eu tentei pensar em um diagrama, em uma forma que conseguíssemos enxergar o que o Viktor Frankl está querendo dizer, dessa autorrealização e da autotranscendência de quando nós saímos de nós mesmos. Ele diz que quando nós saímos de nós mesmos, é ali que está todas as fontes de informações da vida. É ali que está o nosso alimento. É ali que nós buscamos ser quem somos. Quem é mãe, quem é pai, eu imagino que conheça profundamente isso. Uma mãe sai em busca do filho, em direção ao filho, por qualquer caminho que seja, por qualquer curva que seja, ainda que só por meio de pensamento, por meio de uma prece, está ali caminhando em direção ao filho. E quando nós saímos, imaginemos nós aqui nessa casa espírita, neste momento, essa quantidade de eus, cada um com seu eu, em vez de ficar somente em nós, quando nós buscamos um olhar para o outro, um sorriso, um abraço, uma frase, entender o que o outro está passando, nós cruzamos vários caminhos. Temos vários, quando um eu sai em direção a outro, ele vai cruzar com vários outros eus saindo de si mesmo e fazendo buscas. E ali eles se alimentam, eles se constroem,
é a grande teia da vida. E ainda que seja um eu distante, em outra cidade, em outro país, os pensamentos fluem. Nós estudamos aqui em outras oportunidades de palestras o Código Básico do Universo, o Código Básico de Indivíduo, falamos um pouco dessa questão. E por isso que o irmão Leocádio diz, o irmão Leocádio é outro espírito que nos intui nessa casa, que quanto mais o ser humano se aproxima do seu semelhante, mais poderá dar e receber ajuda, uma vez que estará mais integrado com o universo e com Deus. O irmão Leocádio vai mais além, que é impossível encontrar um ser humano feliz que não seja absolutamente dedicado a um trabalho ou a uma causa alheia à sua própria vida. O que o irmão Leocádio está dizendo é exatamente o que Viktor Frankl propõe na autotranscendência. Que quando nós conseguimos sair de nós mesmos e vamos em direção ao mundo, em direção a outras vidas, a outros irmãos, é ali que nós encontramos o nosso alimento, que é o que o Jesus Cristo também vem nos dizer. Amai ao próximo e amai como a si mesmo. Amai, inclusive, os nossos inimigos. E vendo o lado oposto de quando o eu fica em si mesmo, em vez de ele sair em direção a outros eus, em direção a outros irmãos, quando a gente propõe um diagrama, uma forma de ver, existe possibilidade desse eu cruzar com outras vidas? Quando nós nos trancamos dentro de nós, achamos que o mundo nos deve, que nós já nascemos com uma obrigação, que o mundo nos deve a obrigação o tempo todo, ficamos esperando as coisas chegarem até nós. Existe possibilidade de aprendizado, de evolução? Nós não vamos, quando nós ficamos dentro de nós, não vamos cruzar com outros eus. Ficamos parados ali no mundinho. E o Viktor Frankl, ele chama esse momento de neurose coletiva. E essa neurose coletiva, essas neuroses, elas trazem a nós o que a sociedade moderna chama de vazio existencial. Nós ficamos vazios de nós mesmos, porque não saímos de nós. Mas aí é outra discussão, é um outro momento, seria um outro momento falar de vazio existencial. Mas a doutrina dos espíritos, em muitas e muitas passagens nas obras básicas, nas obras do Chico Xavier, com Emmanuel, André Luiz e outros, do irmão Grimm, do Leocádio Zé Correia, da Marina Fidelis, eles falam o tempo todo de vaidade e egoísmo. O que é vaidade e egoísmo? É quando nós nos trancamos dentro de nós, não saímos em direção ao próximo. E o Viktor Frankl vai dizer que isso acontece quando nós estamos falhando nesse objetivo da autotranscendência. Nós estamos falhando nesse objetivo, eu diria, da própria vida, do que viemos fazer aqui como encarnados. Interessante que quando a gente vai em busca de informações para formular um raciocínio, parece que as informações vão nos chegando. Quando esse eu, ainda que em pensamento, vai saindo de nós, as informações vão chegando a nós. Essa semana eu li um artigo muito interessante que fala desse questionamento da vida e de Deus como causa primária de todas as coisas, de nos enxergarmos como criatura de Deus e sairmos um pouco mais em direção ao próximo. O autor desse artigo, ele diz que nunca nós precisamos, ele falando de retrodução, dessa retrodução que é um processo dentro da autotranscendência, que talvez a humanidade nunca precisou tanto como agora. Como nós estamos precisando de voltarmos para a natureza, essa natureza no sentido de rios, de árvores, de plantas, de animais, e enxergarmos ali fontes de informações que nos alimentam, não no sentido de alimento para o organismo, mas alimento psicológico, alimento emocional, como formas de vida, igual a nós, que Deus nos deixou e que elas estão aqui, e elas também dentro da capacidade delas, elas também fazem evolução.
como nós estamos precisando de voltar para as origens da democracia grega, para entender o que é democracia de fato, como funciona um povo, como funciona um Estado, como funciona a vida, como nós estamos precisando voltar para os ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade, que deram origem ao que a França, aos pensamentos que a França conseguiu construir e que eles ainda estão conseguindo preservar de alguma forma até hoje. Como nós estamos precisando atualmente fazer esse processo de reintrodução para olharmos, fazer um diagnóstico mais preciso do nosso presente, voltar no passado, identificar causas, ir no futuro, para enxergar para onde queremos ir e voltar para o presente e fazermos propostas de ações. E aí ele faz perguntas muito interessantes. Ele diz que nas viagens que ele faz, ele vê tantas vilas de pescadores se transformando em depósitos de barcos de luxo, de ostentação. Será que aquelas pessoas gostam realmente do mar? Elas gostam da água? Elas gostam daquela vida? Que deixam aqueles barcos ali, talvez para irem uma vez ao ano? Aqueles que constroem prédios de certa altura, que talvez os prédios somem na imensidão, você não consegue ver em dias de neblina onde está o andar mais alto. O irmão Grimm já fez esse questionamento também, que esse autor deste artigo está fazendo. Mas a gente vê algumas questões interessantes. Nessa última Olimpíada, vimos em vários momentos vários atletas agradecendo a Deus pelas conquistas deles, outros que não conquistaram medalhas, agradecendo a Deus pelo próprio desempenho, porque eles têm sido melhor, pelo desempenho ter sido melhor do que eles esperavam. Temos visto alguns bons exemplos. E o irmão Leocádio diz que enquanto corajosamente não nos esforçarmos para compreender que as aspirações das outras pessoas são importantes para elas, assim como as nossas são para nós, não poderemos ter esperança de vencer as crises existenciais e de ser feliz. A mesma linguagem de Viktor Frankl, da análise existencial. E que o ser humano não deve fugir da poderosíssima experiência do social, pois só assim poderá compreender a sua missão, os chamamentos e a educação. É no social que nós fazemos a autotranscendência, que nós vamos entender a vida. E por fim, talvez aí já tendo mais um pouco de informações sobre como responder aquela pergunta, perguntar à consciência é perguntar somente a mim mesmo? Foi feita uma pergunta no Livro dos Espíritos: como há de alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? E os Espíritos responderam: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, indague como você a qualificaria se ela tivesse sido praticada por outra pessoa. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezais a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm de mascarar a verdade. Então, quando nós perguntamos à nossa consciência, em outras palavras, nós não estamos buscando somente, ali não temos somente a nós mesmos. Os simples fatos de jogarmos um questionamento no universo, um pensamento, se houver alguém numa mesma sintonia que nós, um espírito bom, estará pronto a nos acolher nesse sentido. Nunca estaremos sozinhos, nem mesmo nos questionamentos da nossa consciência, ainda que a lei de Deus esteja ali em nós, em cada um de nós. Às vezes nós precisamos de um irmão para nos mostrar aquilo que já está dentro de nós. E o Viktor Frankl diz que todo dever, apesar de todo ato de querer, de alguma forma, está sempre pressuposto. Meu dever, a minha obrigação, ela é sempre anteposta para que eu deva querer alguma coisa. Antes de querer alguma coisa, eu preciso ter praticado algo de bom, cumprido alguma obrigação. Se eu sou servo da minha consciência, é porque minha consciência é algo mais do que eu.
a minha consciência não é só eu. Inclusive, a presença de Deus, nosso Pai, nosso Criador, está lá. Deve ser algo extra-humano. Somente posso ser servo da minha consciência se, na minha autocompreensão, entender a consciência como um fenômeno que transcende a minha condição humana e, consequentemente, compreender a mim mesmo, a minha existência a partir dessa transcendência ou da autotranscendência, quando eu consigo me elevar a Deus. E por isso que o Frankl diz essa frase que eu achei muito importante, que eu só posso ser servo da minha consciência quando o diálogo com a minha consciência for um verdadeiro diálogo, mais que um simples monólogo. Não pode ser simplesmente eu conversando comigo mesmo. Se eu achar que eu sou nesse sentido de eu me achar que eu sou autossuficiente, seria um monólogo. Nesse diálogo, eu preciso conversar com mais alguma coisa para que seja um diálogo. Quando a minha consciência for mais do que eu, quando for porta-voz de algo que é distinto de mim. Então, ali na minha consciência está a presença de Deus, e quando eu jogo esse pensamento a vários outros irmãos que vão entender quando exatamente nós estamos precisando de ajuda, quando nós estamos buscando de ajuda e principalmente quando buscamos esse auxílio de coração aberto, às vezes suplicando a Deus porque em determinadas situações nós não estamos conseguindo fazer o diagnóstico devido dentro daquele processo de reprodução para propor ações melhores no futuro. Esses eram os questionamentos. Eu espero ter jogado um pouco mais de luz nesse questionamento aí do questionamento à nossa consciência, dentro da proposta do Viktor Frankl, dentro do que Antônio Grimo, Leocádio José Correia, do que Emmanuel, por meio do Chico Xavier, nos diz, que tenhamos um pouco mais de luz nesses nossos questionamentos da nossa consciência e fazer esses questionamentos não entendendo que ele é um monólogo, só eu comigo mesmo, que nós estamos conversando, fazendo algo muito profundo, que sempre, no mínimo, a presença de Deus, que é o mais profundo temos em nós, estará ali conosco, nesse diálogo, não em um monólogo. E a partir de agora a gente vai para o trabalho de passe. A gente sempre pede para que todos fiquem em silêncio. Quem puder, fique em prece, para que os espíritos consigam fazer durante o trabalho de passe toda a assistência que eles propuseram a fazer com cada um de nós aqui hoje. Muito obrigado.